Você é capaz de detectar o tipo de manipulação mais utilizado hoje em dia? Para mim, antes, a princípio, eu achava algo assim, normal, difícil de detectar. E quando a gente, com o tempo, vai aprendendo, vai analisando de verdade o comportamento de algumas pessoas, a gente descobre certos tipos de manipulações invisíveis que antes aos nossos olhos era algo normal. A estratégia diante de qualquer pessoa manipuladora, ela utiliza a sua história passada para tentar se conectar com a outra pessoa. O que significa? Ela traz em si aquele vitimismo, ela traz em si aquele ambiente de sofrimento intenso na sua vida e ela transmite isso a outra pessoa. Mas quando eu falo de vitimismo, a gente tem que entender que todos nós passamos por um momento difícil na nossa vida, todos nós temos uma história e a gente tem que saber distinguir entre ser manipulado e realmente quando a gente está com alguém que a gente pode se expressar de verdade, em que a gente pode se conectar, em que a gente sabe que você pode contar a sua história sem ser julgado, sem ser condenado. E quando a gente fala desses tipos de manipulação, porque por experiência própria, eu entendi que hoje em dia as pessoas muitas vezes não lhe importa o que você passou, o que você deixou de passar. Simplesmente para se conectar com você e tentar tirar informação para depois utilizar contra você, a tática mais poderosa seria isso. Eu quero me conectar com essa pessoa da mesma forma em que ela sofreu. E isso traz na gente aquele sentimento de amor, de empatia, ou para algumas pessoas de simpatia, em que a gente quer se conectar, quer ajudar ao outro, sem entender que muitas vezes esse outro tem uma tática escondida de trás de si, em que a própria pessoa no começo ela pode chorar, pode te abraçar, pode dizer, eu te compreendo, eu entendo o que você passou, porque eu passei pela mesma coisa. Então, muitas vezes a gente cai nessa tática perigosa de manipulação porque a gente crê que encontrou alguém que passou a mesma coisa que a gente passou e que essa pessoa vai te compreender, não vai te julgar. E isso nos torna escravos. Por quê? No momento em que tudo tá bem, a pessoa vai se comportar como que realmente fosse sua amiga, seu amigo. Mas quando tiver algum problema, aí é aí que sai à tona as intenções ocultas. Porque aí você descobre que tudo aquilo que você contou no reservado para essa pessoa, porque você confiava, porque achava que era uma pessoa amável, uma pessoa de confiança, em que você se conectou emocionalmente com essa pessoa, nesse momento em que quando há um conflito, a pessoa traz à tona tudo que você contou para ela, porque automaticamente ela vai utilizar como arma contra você, com as pessoas que não te conhecem. Então, hoje em dia, eu vou aprendendo assim com o comportamento humano, em que muitas vezes a gente tem que guardar certos tipos de coisas que nos aconteceram na nossa vida, porque há pessoas que não merecem uma explicação do que passou, o que deixou de acontecer. Há pessoas que não merecem ouvir a nossa história de verdade, porque tampouco elas estão preparadas. Esses tipos de pessoas simplesmente são pessoas egoístas, pessoas cruéis, pessoas disfarçadas de pessoas boas, que não são boas, mas são mal intencionadas. E a gente tem que ter muito cuidado. Normalmente as pessoas que sofrem carência emocional, elas são as mais fáceis de serem enganadas. As pessoas que têm um tipo de apego emocional, carência, como a codependência, a dependência,
pessoas que sofreram muito na infância, pessoas por ausência dos pais, por ausência de um familiar querido. Essas pessoas são muito fáceis de serem enganadas, de serem manipuladas. E hoje em dia a gente tem que entender que nem todo mundo é como realmente você é. Bom isso, né? E nem todo mundo é igual a mim, mas a gente começa a prestar atenção entre confiança e desconfiança, porque desconfiança demais nos causa aquele tipo de muro em que vai impedindo as outras pessoas terem acesso à nossa vida. Eu quero dizer que não é impedir que as pessoas entrem na nossa vida. A gente, como seres sociáveis, eu compreendo que a gente tem que tentar um pouco nos relacionar, mas sim essa obrigação de que tal fulano, ciclano, realmente tem acesso completo à nossa vida. E a falar sobre essa tática de manipulação, eu lembro da brasileira, essa que eu conheci, essa mulher que com um tipo de amabilidade, de simpatia, essa mulher que ainda tem esse tipo de manha, sabe, essa lábia nos lábios, que sabe como converter o outro em mal, em maligno. Por quê? Porque esses tipos de pessoas utilizam essa sedução, utilizam essa forma de expressão em que se dizem ser sinceras, mas na verdade não são sinceras. São pessoas que não assumem a própria responsabilidade e na cabeça deles o culpado sempre será o outro. Então a minha advertência e não conselho seria: nem todo mundo merece saber da sua história. Nem todo mundo está realmente a fim de escutar a sua história. A maioria das pessoas só por curiosidade, só querem saber da sua vida, simplesmente para utilizar contra você. Eles não vão se conectar como que você está esperando, essa conexão ou essa resposta de empatia, de amor, de sentimento em que diz: ai, sinto muito pelo que aconteceu com você. Muitas vezes é aquele tipo de expressão falsa em que a pessoa tenta dizer que está se conectando com o seu lado de sofrimento, mas no fundo, mentalmente, muitas dessas pessoas são cruéis, mentalmente elas estão ali. Muitas vezes você mereceu alguma coisa que você fez para ter passado por isso. E hoje eu penso assim que a gente tem que ter muito cuidado. É triste, mas hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com quem a gente... Ah, mas eu sou assim, me dá igual o que falam de mim, eu deixo de falar. Não é que dá igual. Simplesmente as pessoas... Há pessoas que são muito, não digo todas, não vou generalizar, mas há pessoas que são muito cruéis. E elas gostam de deturpar. Já viu aquele tipo de pessoa que você fala uma coisa, aquilo que ela falou, ela inverte por aquilo que ela pensou. E nem aquilo que ela pensou, ela inverte com o que você falou e ela transmite às outras pessoas no oculto, porque esses tipos de pessoas não são sinceras, são pessoas que sempre gostam de agir pelas costas. Hoje eu penso que não é confiar exageradamente, porque eu sempre penso, eu não quero obrigar ninguém a confiar em mim, e tampouco eu quero que as pessoas creiam que eu sou obrigado a confiar nelas. Mas existe algo que se chama não só respeito, mas aquele tipo de privacidade, em que eu expresso realmente o que eu sinto com as pessoas que eu realmente confio e que eu sei que nunca vão utilizar contra mim. Um abraço de Robson Maria.